Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre como eu consegui o estágio na área de arquitetura e urbanismo, explicar mais ou menos como eu cheguei lá, como era meu currículo na época, vou explicar mais ou menos como foi tudo isso. E começando a explicar e a me inserir nisso, eu participei de um evento que chama Jatis aqui em Brasília, e nesse evento a gente faz projetos para pessoas em situação de risco. Então a gente vai na casa da pessoa, a gente conhece a pessoa, a família no caso, e propõe uma reforma e um projeto para aquela casa, sendo que vai ser financiado pela CODAB, a Companhia de Habitação aqui de Brasília. Aí nessa participação desse evento, eu conheci a professora Ludmila, que é a professora coordenadora assim, do evento. Ela propôs a ideia da gente criar um grupo de extensão que fosse ligado a isso também, para a gente acelerar um pouco esse processo da CODAB fazer os projetos para essas famílias. Então a gente auxilia nisso, a gente também cria projetos para essas famílias. O projeto chama Morada de Luz, o grupo de extensão. Já falei com vocês sobre isso aqui no canal antes. E aí eu participei desse grupo, ainda participo como em outras partes do grupo, mas não mais em projeto em si. Como antes, eu fui responsável de equipe, a gente fazia projetos para as famílias, tanto que a gente entregou projetos, foi muito legal. Hoje eu sou da parte de comunicação desse grupo, é super diferente, mas porque eu não consigo ajudar uma forma mais densa no semestre que eu tô, já que eu comecei bem nos primeiros semestres eu podia ajudar de uma melhor forma. E foi um passo muito grande pra mim, o Morada de Luz. Então o grupo ficou muito amigo, eu fiquei muito amiga da professora. E além disso eu tava tendo aula com essa professora, aula de conforto ambiental, que era ligada a conforto acústico e térmico. Ela recebeu que estavam contratando no escritório que ela já tinha trabalhado, ligado à acústica. E aí ela falou, Débora, por que você não envia? Ela mandou pro grupo inteiro, só que eu falei, acho que eu vou enviar, eu falei com ela. Aí ela falou, acho super legal você enviar, e aí enviei o meu currículo, eles me chamaram pra entrevista, eu fui lá, fiz a entrevista, meu currículo, eles disseram que meu currículo estava bem completo, e eu anotei aqui pra não esquecer tudo que tinha no meu currículo. Meu currículo era daqueles do Word normal mesmo, com aquela formatação bem simples, eu não quis fazer nada criativo, como era a minha primeira entrevista. Eu fiquei com muito medo de passar uma visão errada ou mandar um currículo criativo, sendo que eles preferem um currículo mais tradicional. Eu não tinha ideia mais ou menos sobre isso, decidi mandar o currículo comum mesmo. Fui pra entrevista, levei o currículo dentro de uma pastinha, levei meus horários impressos no Excel, já que os horários de alunos de arquitetura são bem bagunçados, e escritórios de arquitetura são bem, assim, flexíveis com os horários, né? E aí você levar o seu horário também no dia, impresso numa tabelinha do Excel, ajuda muito a eles verem se eles têm esses horários pra te contratar, né? Aí eu vou falar pra vocês o que tinha no meu currículo. Então, eu tinha monitoria, eu era monitora de canteiro de obras, conforto ambiental e cuidava do Instagram da faculdade, de arquitetura lá da minha faculdade. Também tinha um PIC, o Programa de Iniciação Científica, eu fiz uma pesquisa e foi premiada, então isso também eu coloco lá no currículo pra mostrar que foi uma coisa bem importante, assim. O estágio voluntário que eu fiz também pra CODAB. A faculdade, coloquei o semestre que eu tava, coloquei os dados pessoais e também coloquei informações adicionais. Eu coloquei o intercâmbio que eu fiz em 2013, hoje eu não coloco mais, eu tirei já essa parte. Também coloquei a participação em eventos sociais, que foi a Jatis e tudo mais, coloquei o Morada de Luz. E o que eu sabia dos programas, né? Sabia SketchUp, sabia V-Ray, AutoCAD, pacote Office e pacote Adobe. Eu coloquei tudo que eu sabia, desde o mínimo intermediário até o avançado, coloquei lá no currículo, então basicamente ele estava completo e tudo mais, só que meus horários eram muito bagunçados, a entrevista foi super boa, foi super tranquila, mas meus horários eram muito bagunçados e acabaram contratando outra pessoa no lugar. Só que depois disso, depois de 4 meses, eles precisavam de outro estagiário, que é pra minha chefe de agora. Antes eu tinha sido entrevistada pra ter outra chefe, e dessa vez foi pra essa que eu tenho hoje. Nessa segunda vez eles me ligaram e falaram:
Débora, a gente quer te contratar, você tem como vir aqui? E aí eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? E eu tava sendo monitora nessa época, então como era no meio de um semestre, eu não podia só largar a monitoria, eu precisava fazer como se fosse um aviso prévio. Eu precisava passar 30 dias na monitoria e se eu precisasse entrar no estágio ao mesmo tempo, eu passaria 30 dias no estágio e 30 dias na monitoria, arranjaria tempo de não sei aonde. E foi isso que aconteceu. Eu falei com o Rafa, falei, amor, vai ser uma época muito difícil, mas eu quero esse estágio, eu vou tentar. E aí ele me apoiou muito, ele ficava lá comigo na faculdade até tarde da noite para eu completar os horários da monitoria nesses 30 dias. E eu sofri muito porque fiquei muito ansiosa, muito nervosa nesse tempo, porque eu usava todo o tempo que eu tinha, a monitoria, o estágio e a faculdade, e só sobrava final de semana pra fazer trabalho, então foi uma época, assim, um mês, assim, muito difícil pra mim, mas eu vi que foi um momento, assim, que eu tava crescendo e que tudo ia valer a pena, porque eu tinha conseguido um estágio, enfim. Então, eu fui chamada, eu comecei o estágio em maio do ano passado, então já faz mais de um ano que eu tô nessa empresa. Lá no escritório, é um escritório de acústica arquitetônica, então a maioria das coisas que a gente faz lá, a gente aprendeu lá. É uma área muito específica da arquitetura, você tem que estudar muito pra você conseguir pegar as coisas. Eu ainda tenho algumas dúvidas, mas já tô crescendo muito em relação a isso, aprendendo muito mais com eles. É uma área muito complicada, a gente tem que ter mente aberta pra entender as coisas. Então lá no escritório a gente faz projetos arquitetônicos, também tem a parte de laboratório, que analisa, enfim, as partes acústicas de um edifício. A gente faz mapas de medição e vê se um edifício que vai ser construído em tal lugar vai precisar de muito cuidado em fachada, essas coisas. E a gente também faz projeto em edifícios de acordo com a norma de desempenho. Então é muito recheado, a gente quase nunca tá fazendo a mesma coisa, por isso que é tão legal e tão diferente assim. E a gente vai aprendendo mais e mais com os arquitetos de lá, com as experiências novas que a gente tem. Foi uma coisa assim imensa pra mim, eu achei muito legal, aprendi muita coisa. Foi esse o processo que eu passei pra entrar nesse estágio. O outro estágio voluntário que eu mencionei pra vocês, eu consegui ele por meio do Morada de Luz. Então, se tem uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês sobre isso, é que vocês se esforcem, vão em eventos, façam networking mesmo, falem com seus professores, se mostrem presentes, se mostrem interessados nas coisas, que vão surgir oportunidades. Essa minha professora, ela sempre tenta dar oportunidades para os alunos. Se a gente vai lá, conversa com ela, ela procura, ela vê alguém que está precisando, e você se identificar com seus professores, com quem você mais gosta e tudo mais, e provar pra eles que você tá interessado em ser alguém, em ser alguma coisa, ser um bom profissional, eles vão te dar a oportunidade. E queria dar um recado pra vocês, quem me segue lá no Instagram já sabe que tá acontecendo o curso MOIP da Nath, da Natasha Chanoski. Muita gente que tá aqui sabe que a gente é amiga aqui na internet e eu sempre apoio muito tudo que ela faz, e a gente já fez um e-book de projeto juntas. A Nath tá com um projeto agora do Manual de Organização e Iniciação Profissional. Então, além de você aprender a como se organizar, você também aprende a como fazer seu currículo e como fazer seu portfólio. Então, é um curso com mais de 20 aulas que ela ainda está construindo, então você tem acesso de 2 anos, que ela vai colocar mais aulas ainda, ela vai refazer o portfólio dela com vocês no final do curso. Então é um curso que vale muito a pena para quem quer se iniciar no mercado profissional, como estagiário, como arquiteto. Para quem é estudante, o curso vale muito a pena. Eu vou fazer o curso. A Nath tem muita coisa para oferecer pra gente. Ela já foi estagiária de um estágio, tá em outro já, então ela sabe muito bem o que ela tá falando. Acho que vai ser muito legal, então se vocês quiserem participar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa, vocês podem deixar aqui embaixo que eu respondo pra vocês. E é isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau!